A paz do Senhor a todos, estamos iniciando mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical, Sala dos Juvenis, faixa etária entre 15 e 17 anos, e nós estamos indo para a nossa lição de número 2, primeiro trimestre de 2021. Acredito que você já está mais acostumado aí com o ano de 2021, né? Já deixou de escrever 2020 aí nos documentos? Eu sempre passo um bom tempo escrevendo o ano anterior, né? Precisa pôr data que tenha ano. Eu sempre nas primeiras semanas, né? Eu sempre ponho do ano anterior. Mas vamos lá. A nossa lição de hoje, lição de número 12, tem o seguinte tema: o fundamento da igreja. O fundamento da igreja. Esse é o tema da nossa lição, o fundamento da igreja. Então nós iremos refletir na lição de hoje a respeito do fundamento da igreja, só que antes disso nós iremos ver aqui as questões que foram deixadas da aula da semana passada. Primeira questão é o seguinte: antes de entrar aqui na primeira questão, eu quero convidar você a se inscrever no canal da Escola Bíblica Dominical, caso ainda não seja inscrito, dar like na nossa aula e a compartilhar também para que outras pessoas possam ser abençoadas através dessas reflexões. Primeira questão da lição anterior, a pergunta que estava era: qual o significado da palavra grega eclésia? Qual o significado da palavra grega eclésia? Então, eclésia significa assembleia ou grupo chamado para fora. Isso é o que significa eclésia. 2. Qual o ministério que esteve oculto e foi revelado por Paulo? Qual o ministério que esteve oculto e foi revelado por Paulo? O grande ministério revelado ao apóstolo foi que Deus, por meio de Cristo, deu graciosamente a todos os gentios o direito de se tornarem co-herdeiros e participantes da promessa da salvação feita aos judeus. Pergunta de número 3. De que forma é revelada a multiforme sabedoria de Deus? Ela é revelada pela igreja. 4. Quem são os integrantes da igreja invisível, da igreja que não se pode ver, né, em sua plenitude? A igreja invisível é formada por aqueles que foram verdadeiramente nascidos de novo, comprometidos com Cristo e sua palavra. Ou seja, a igreja invisível é todos aqueles que de fato servem a Deus de verdade. E quinta pergunta pergunta o seguinte: todos aqueles que fazem parte da igreja visível são também integrantes da igreja invisível? Quem é da igreja visível faz parte da igreja todos eles fazem parte da igreja invisível também? Nós discutimos bastante sobre isso. A resposta é não. Porque nem todos os membros desta igreja visível são de fato comprometidos com Cristo. Muitos são cristãos apenas nominais, por tradição, por questão cultural ou etc. Ou seja, quem é da igreja invisível é da igreja visível. Agora, nem todos que são da igreja visível fazem parte da igreja invisível. Se você tem dúvidas, se você está chegando nessa segunda aula, sugiro você a estudar a aula anterior que nós ministramos a respeito desse assunto também. Então vamos lá. O tema da nossa lição é o fundamento da igreja. Os objetivos são apresentar Cristo como fundamento da igreja. Ou seja, Cristo ele é de fato o fundamento da igreja. Também, outro objetivo, discutir a ação do Espírito sobre a igreja e o seu papel na função dela. Qual é o papel do Espírito Santo na igreja? Qual a função dele? E por último, refletir sobre a fundação da igreja e a promessa da volta do Senhor. Você precisa estar com a mente reflexiva a respeito destes assuntos. Atos capítulo 4, versículo 11 fala o seguinte: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores,
a qual foi posta por cabeça de esquina. Mais uma vez, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Temos aqui um texto agora que fala a respeito de Jesus ser uma pedra de esquina. Nós iremos ver isso um pouco mais para frente. Mas vamos iniciar aqui a nossa reflexão de hoje, pensando a respeito da fundação da igreja, né? De como que ela foi fundada. Só voltar aqui. Deixa eu vir aqui na minha aula. Que o meu... Ah, sim. Voltou aqui. Então, vamos falar a respeito disso. E para isso, nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe da nossa lição número 2, que se encontra em Mateus 16, do 13 até ao 18, que fala assim. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram uns, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, que dizeis que sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos para Atos capítulo 2, versículo do 8 ao 11. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elemitas e os que habitam na Macedônia, Judéia, Capadócia, ponto da Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Está falando aqui do dia de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, daquela manifestação que houve ali. Então vamos lá. A Igreja de Cristo esteve nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Nós falamos na lição anterior que ela faz parte do plano eterno de Deus. Então vamos ver o que fala Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz da seguinte maneira: Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, Cristo, ele pensou em nós. Quando ele pensou em nós, ele pensou na igreja automaticamente, porque a ideia dele era juntar todos nós como ele fez e tem feito. Então, Cristo já projetou a igreja na eternidade, antes da fundação do mundo. Nós podemos ver isso aqui, acabamos de ver isso aqui em Efésios, né? Então, a epístola de Paulo aos Efésios. Então vamos continuar aqui. Nosso ponto de número 1 da nossa lição de hoje fala o seguinte. Só um instante, deixa eu encontrar aqui. Opa. Diminuir aqui meu tablet, que ele está meio bagunçado aqui. Então vamos lá. Vamos para a nossa lição. Só arrumar aqui, já nós iniciamos aí. Ok. Tudo certo. Vamos lá. Então, refletindo sobre o nosso tema de hoje, que é
o fundamento da igreja, nós podemos partir do seguinte pressuposto: quem fundou a igreja? Quem foi o fundador da igreja de Cristo? E nós temos total certeza absoluta que o fundador da igreja não foi o apóstolo Pedro, e sim Jesus Cristo. Há religiões por aí que dizem que foi Pedro quem fundou a igreja, mas não. E nós iremos ver isso em um pouco mais de detalhes para frente. Quem fundou a igreja de fato foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o grande fundador da igreja. Jesus Cristo é a rocha na qual sua igreja está fundamentada. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta na cabeça de esquina. Atos 4 e 11. Antigamente, lá na Grécia Antiga, né, naquelas construções ali orientais, pedra angular ou pedra de esquina, que é como Jesus está representado aqui, era uma pedra que unia duas paredes em 90 graus. Uma parede estava vindo aqui, outra vinha aqui. Então tinha uma pedra ali que era o fundamento dessas paredes para que elas não afundassem, para que as paredes estivessem firmes. Ou seja, Cristo, ele é a base, ele é o alicerce da igreja. Logo, ele é o fundamento da igreja. Afinal de contas, a igreja é de Cristo. Então, Cristo, ele é essa pedra de esquina, essa pedra angular. Ou seja, é baseado na arquitetura da época que Cristo aqui é representado. Porque antigamente, né, as construções, as edificações, para serem seguras, precisavam dessa pedra de esquina ou pedra angular. Sendo que Cristo, representativamente, simbolicamente falando, ele é essa pedra que une essas duas paredes. Ou seja, une do lado o ser humano com o seu Criador, sendo uma rocha inabalável que mantém e garante esta união, desde que o ser humano continue sendo fiel a Deus. Então já está claro para nós que quem fundou a igreja e o que é essa pedra é o próprio Cristo. Ou seja, Cristo, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular. Vamos dar uma olhada aqui, Isaías capítulo 28, versículo 16, que diz assim: Por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Vamos ver mais um texto de Salmo 118, versículo 22, que fala assim: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Porque os construtores, eles pegavam várias pedras e tinha algumas que não prestavam, que simplesmente eles jogavam fora. Só que essas pedras que foi rejeitada, que os judeus rejeitaram Jesus e não aceitaram a sua vinda, ela foi colocada como pedra angular. Ela foi colocada como pedra base, como principal. Esses são os primórdios da igreja. Esses são os primórdios da igreja. Então vamos lá. Pois bem, temos aí o texto polêmico de Jesus perguntando o que os discípulos dizem que ele é. E o que acontece? Pedro foi lá e falou: Tu és o Cristo, o servo do Deus vivo. E aí a resposta de Jesus, que é a resposta polêmica para muitos, fala o seguinte: Pois também eu te digo que tu és Petrus, que significa uma pequena pedra. Pedro significa Petrus, que significa pequena pedra. Então Jesus falou assim: Olha, tu é pedra, tu é pedrinha pequena. Tu é pedrinha pequena. E sobre esta pedra está lá no original como Petra, que significa rocha ou grande pedra de fundação. Você percebeu aí a sutil diferença? Petrus, que é Pedro, significa pedrinha, pedregulho, coisa pequena. Agora Petra,
Petra, que é Jesus falando, tu és Petros, ou seja, tu és uma pedrinha pequena. Agora, sobre essa Petra, essa grande pedra, essa pedra angular, eu fundarei a minha igreja. Percebe a diferença? Percebe que Pedro ele não é o fundador da igreja, que o fundador da igreja é Cristo. O fundador da igreja não é a pedrinha, mas é a pedra angular, é a pedra principal, é a pedra maior. Este é o fundador da igreja. Cristo é de fato a pedra fundamental da igreja. O alicerce que mantém firme e triunfante sobre o inferno ao longo de todos os séculos. Cristo é a pedra angular da igreja. Note que Pedro afirmou, ele é a pedra que foi rejeitada, o próprio Pedro, por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, ou seja, a pedra principal, a pedra que está em evidência. Isso é Pedro falando, Pedro a pedrinha. Ele está reconhecendo que Jesus ele foi rejeitado pelos seus edificadores. E aí, o que Cristo fez? Ele chamou todos os outros para fazerem parte dessas edificações. Mas como se deu o nascimento da igreja? Bem, a igreja cristã iniciou sua história no âmbito mundial no dia de Pentecostes. Isto é, 50 dias após a ressurreição de Jesus. A igreja ela foi de fato fundada, nascida, começou a engatinhar no dia de Pentecostes, em que quase 3 mil almas, ao ouvir o evangelho que estava pregando Pedro, aceitaram a Jesus. Ali já foi, digamos assim, o pontapé inicial para o nascimento da igreja, para o nascimento da igreja cristã. Então, com o nascimento da igreja cristã, nós temos aí uma evidência interessante, que é a nova aliança. Antigamente havia uma aliança entre as pessoas e Deus. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, e você será salvo. Esta era a aliança que eles tinham. Tinha vários requisitos, tinha várias leis cerimoniais na época. Esse era uma situação em que todos que fazem parte da nova aliança fazem parte da igreja de Cristo. Ou seja, nova aliança, a igreja de Cristo, ela inaugura e estabelece uma nova aliança entre o povo de Deus. Antes, as pessoas ela era baseada nos rituais, eles tentavam seguir a lei ao pé da letra, lá exatamente como estava. Aparece Jesus com uma nova aliança, com uma nova proposta e apresenta a todos. Leremos aqui João 3,16, texto conhecidíssimo que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a nova aliança está aqui, em Jesus sendo revelado. João 12,32, mas quando for levantado a terra, atrairei todos a mim. Jesus está falando, quando eu aparecer na terra, eu irei atrair a minha igreja a mim. E por último, Hebreus capítulo 12, versículo 24, fala o seguinte: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. E é bem interessante esse último versículo que fala que Jesus ele é o mediador de uma nova aliança. Esse próprio Jesus ele foi morto por mim e por você. Para ser mediador, ele teve que passar pela morte. Não tem como falarmos da igreja de Cristo, que a igreja de Cristo ela foi fundada pelo próprio Cristo, se não houvesse um propósito maior diante de apenas entre aspas, servirmos a Cristo.
E o propósito maior é a esperança da volta de Jesus, que é comum a todos os cristãos reunidos, a todos os cristãos genuínos. A esperança da volta de Cristo se constitui a base da fé cristã. Ou seja, eu aguardar Jesus, isso renova a minha fé, porque eu fico sempre querendo estar melhor e servir melhor a Deus, a Jesus. E isso definitivamente, isso é algo que é apreciado por Deus. Eu e você precisamos ter uma vida totalmente esperançosa, porque quando eu espero, eu tenho certeza. Quando eu espero é porque eu estou esperando algo substancial, e a volta de Cristo ela é substancial. A igreja foi fundada desde a fundação do mundo, lá desde a eternidade. Já é um propósito de Deus. A igreja ela é um propósito de Deus. E qual que é o propósito final? Levar eu e você à salvação, fazer com que nós sejamos salvos. Essa é a esperança que nós temos, que é a volta de Jesus, e com isso a concretização perfeita da salvação. Ou seja, Jesus, a igreja de Cristo, a igreja ser um projeto de Cristo, está intimamente ligado à volta de Jesus, porque quem é igreja genuína aguarda e busca e anseia que o Espírito volte logo e que as coisas do Apocalipse aconteçam e eu e você possamos estar junto ao Pai. Por isso que precisamos pregar, que mais pessoas estejam aos pés do Pai. Ou seja, resumindo, a esperança da volta de Jesus se constitui a base da fé cristã hoje? Provavelmente sim. A esperança da volta de Jesus, ela é a base da fé cristã. Só que nem todos os cristãos estão tendo, por isso que eu falei, hoje provavelmente sim, porque nem todos os cristãos, eles aguardam mais a volta de Cristo. Suas vidas ficaram muito confortável. Sua vida ficou muito confortável. Está tudo confortável. Então as pessoas estão gostando de viver da maneira que estão. Estão deixando Cristo cada vez mais de lado. Sabemos que o fundamento da igreja é Cristo. Se ele é o fundamento da igreja, eu e você fazemos parte dela, somos parte dela e somos membro dela. Então eu faço parte de Cristo, você faz parte de Cristo. Como tal, você é alguém que espera e anseia a volta de Jesus. Se você assim faz, se você espera a volta de Jesus, se você está desanimado da fé, te convido a você orar e pedir forças a Deus e nesse momento pedir graça a Deus. Estou sentindo de nesse momento fazer uma oração. E eu vou orar por você. Pai Santo, eu te louvo e te agradeço. Te agradeço por esta lição. Te agradeço porque eu aprendo muito com aquilo que estou tentando ensinar. Muito obrigado, meu Deus. O Senhor é o Deus poderoso que faz segundo a tua boa vontade. Amém. Irmãos, vamos ler aqui agora apenas para encerrar a nossa lição as perguntinhas desta semana. Primeiro, a quem se referia Jesus quando afirmou que a Pedro que a igreja seria edificada sobre a rocha? Justifica a sua resposta. A quem se referia Jesus quando afirmou a Pedro que a igreja seria edificada sobre a rocha? Segunda, qual o significado da pedra angular usada pelos construtores gregos e qual a sua finalidade? 3, também falamos sobre isso. Qual o papel do Espírito Santo na subsistência da igreja? É ele que dá vida. 4. Qual o propósito da nova aliança? E 5. Por que a esperança da vinda de Cristo se tornou a base da fé cristã? Porque esse é o cume, esse é o auge de qualquer cristão. Então, que Deus em Cristo te abençoe, me abençoe e até a próxima aula, até a próxima semana, se assim Deus permitir. Amém.